Seja muito bem-vindo, super poderoso, super poderosa. Aqui você vai aprender a desenvolver o seu superpoder, a sua inteligência emocional aplicada. E por que que isso é um superpoder? Eu expliquei uma coisa introdutória nos vídeos anteriores. Vamos desenvolver um pouco mais essa ideia e ir para algumas práticas, tá bom? Para começar, tudo aquilo que tem potência tem emoção. A emoção é a ponte de comunicação entre o seu espírito e o seu corpo. É através da emoção que o seu corpo desempenha o seu melhor papel no mundo. É através da emoção que você se sente mais vivo. É através da emoção que a vida passa a ter alguma graça. A emoção é como se fosse o tempero, mas existem vários tipos de temperos e de paladares. A questão é que tipo de tempero você se acostuma a utilizar e que tipo de paladar você tem. Por exemplo, se você não está acostumado a comer comidas apimentadas, né? E até o próprio bigode remete aos mexicanos semi-enfadonhos que acabam tendo um paladar um pouco mais apimentado. Se você não está acostumado com pimenta, uma gotinha de um molho de pimenta já, nossa, arde pra caramba. Se você está acostumado com pimenta, aquilo não é grande coisa para você. De igual modo, se você não está acostumado a ter gestão de estresse, gestão de recurso, quando vem uma situação que ela gera uma diferença muito grande na sua vida e você não consegue trabalhar isso, vem o burnout. Se você está acostumado e você consegue escoar, canalizar esse tipo de prática, você consegue lidar de uma maneira boa. Lembrando, lidar não significa que, da mesma forma na musculação, o estresse o tempo todo, o dano muscular o tempo todo, não é o que vai te fazer crescer. É o intervalo entre confronto e recarga, lembra? Confronto e recarga o tempo todo. Esse confronto, ele se dá de algumas maneiras diferentes, tá? Você pode ter um confronto explícito, você pode ter um confronto mental, você pode ter um confronto de ideias, um confronto de certezas. Às vezes você não tem certeza absoluta se você realmente quer aquilo. E aí ficam surgindo detalhes e o seu cérebro se apega aos detalhes. Por exemplo, se você tem insegurança em fazer alguma coisa, qualquer coisinha pode ser uma desculpa para você pensar assim, putz, eu acho que é melhor eu fazer aquela outra coisa. Talvez seja melhor eu mudar de ideia, sabe? Por quê? Porque falta aquela certeza absoluta, geralmente por alguma questão de insegurança, que geralmente está associada a alguma percepção distorcida do teu valor próprio, da tua autoimagem, que geralmente está associado a como você teve as suas relações com as suas figuras de autoridade materna e paterna. Ou seja, as formas com as quais os seus pais ou cuidadores criaram você, o seu ambiente ontogenético, traduzindo, o seu ambiente no qual você cresceu, determina e muito a percepção de autoimagem que você tem sobre você mesmo. E como é que a gente muda isso? Primeiro lugar, confrontando essas ideias. Confrontando. Sabe qual é a melhor maneira de você confrontar essas ideias? Começa a pedir feedback para outras pessoas sobre você mesmo. Então, assim, pergunta o que que os outros acham sobre um feito financeiro seu. E se você quiser ir um pouco mais além, por exemplo, pergunta para outras pessoas assim. Seleciona 10 ou 12 conversas no seu WhatsApp e pergunta: Fulano, quando é que você acha que eu vou fazer o meu primeiro milhão? Isso vai ser um termômetro do ambiente em que você está, mas principalmente de como as pessoas enxergam você. E aí você tem três cenários básicos que podem acontecer. As pessoas podem falar assim: ah, vai demorar uns 20 anos. Ah, é o primeiro cenário, ou seja, vão jogar lá na frente. Ou mesmo vão falar assim: nunca. Segundo cenário, as pessoas podem responder não sei e simplesmente se esquivar de responder a pergunta. Terceiro cenário, elas podem falar que é um tempo inferior ao tempo que você tinha na sua cabeça. Aí você pode me falar assim, mas Carvalho, eu não tinha tempo nenhum na cabeça, eu nunca pensei em ser milionário, então eu te convido a fazer esse questionamento, uma provocação confrontativa. Considere você como o próximo milionário da sua família. E aí estabeleça um prazo aleatório da sua cabeça em quanto tempo você acha que você vai conseguir esse primeiro milhão. Quando você faz esse mini experimento, você vai se surpreender com as perguntas, com as respostas das pessoas.
e com as próprias perguntas que a tua mente vai fazer para você mesmo como objeção. E aí, se as pessoas falarem que é um tempo muito maior do que você consideraria para você mesmo, significa que as pessoas estão numa frequência menor que você está. Lembra da frequência emocional que falamos lá no primeiro vídeo? Essa frequência emocional, lembrando, frequência pode ser de várias coisas, pode ser de pensamento, pode ser de emoção, pode ser musical. Nesse contexto, estamos falando de frequência emocional, beleza? E a frequência emocional que a pessoa tem, ela pode ser diferente da frequência emocional que você tem, e a frequência mental dela também pode ser diferente. Vou dar um exemplo. Você tem um cientista que pode ser muito bem inteligente, tal, tem uma frequência mental muito alta, mas pode ter dificuldades em relações sociais. Sabe aquele caso clássico do cara que é muito inteligente, mas tem dificuldade em relações sociais, em comunicação e por aí vai? É a mesma coisa. E, ao contrário, você pode ter uma pessoa muito bem instruída emocionalmente, mas pode ter dificuldades em conhecimento, em inteligência de QI, tá? Aquela coisa mais lógica, mais matemática. São coeficientes diferentes, são frequências diferentes. Quando as pessoas falam o tempo que elas acham que você vai enriquecer, ficar milionário no caso, ou se você já é milionário, pergunta bilionário, elas vão dar um indicativo da imagem que elas têm sobre você, mas da frequência emocional delas também. Pessoas que dizem, não sei quando, elas não têm clareza na mente delas e elas estão numa frequência emocional de ambivalência, de contradição. O que é ambivalência, Carbone? Ambi é duas, valência é valor. Dois valores em conflito o tempo todo, ou seja, falta uma certeza, é só ir nessa direção. Quando você não tem um mapa específico, pode surgir essa confusão, e a mente sempre vai querer ter o mapa, sempre. Escreve isso, a mente sempre vai querer ter o mapa, e o coração só precisa da direção. Então, mente, mapa, com M. Coração, direção. Tá? E aí, coração, direção, rima no final. Coração tem direção. Coração dá direção. Coração só precisa de direção. A mente quer o mapa. A mente quer o mapa. Você entende? A mente sempre vai querer o mapa, ela sempre vai precisar do mapa. E aí você precisa treinar a sua mente para não depender de mapas. Isso é o que se chama de caminhar na fé, mas principalmente caminhar sobre terrenos desconhecidos. Se você quer ter uma renda, se você quer ter um novo conhecimento, um nível que você não teve anteriormente, você vai precisar percorrer caminhos novos, que você não percorreu até hoje. Isso é desafiador. E esse desafio está na incerteza e não necessariamente na dificuldade que você vai encontrar. O desafio não é o aprender, o desafio é o novo. O desafio não é o aprendizado ou o conhecimento. O desafio é o arriscar, é o novo, é o inédito. Isso é que é desafiador. Você simplesmente fazer algo que você não sabe, você aprende rapidinho, você vai no YouTube, você pega um tutorial e acabou. Simples assim. Agora, você se expor a uma situação nova, opa, aí pode ser algo desafiador. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para você? E quando falamos de expandir a sua cabeça e educar as suas emoções, precisamos dar nome às emoções que você está sentindo. Por quê? Quando você começa a catalogar, isso vai ajudando a sua mente, que gosta de mapas, a saber para onde ela vai e onde ela está. Talvez ela não consiga ter um mapa geral completo da situação até o final, mas ela pode ter um mapa dos arredores. Isso já ajuda, já faz a mente se sentir mais confortável, diminui o nível do medo. Mente com medo precisa do coração. Olha só, mente com medo precisa do coração. Mente com medo não precisa do mapa. Mente com medo precisa do coração. Mente com medo não precisa do mapa. Mente com medo precisa do coração. Como assim, Carbone? Você quer ver um exemplo? Pensa num salto longo. Ou, por exemplo, num brinquedo de parque de diversões muito alto, ou um salto de paraquedas. Você consegue racionalmente perceber, tá ali o paraquedas ou um bungee jump, tá ali o avião, você tem o avião, você entende o avião, vai estar tantos pés de altitude ou tantos metros de altitude, aí você vai lá pular o paraquedas, só puxar aqui, abrir, desceu, caiu, acabou. A mente consegue entender isso.
Agora, ela precisa do coração. Saber o mapa não adianta nada. Ter o direcionamento, a direção do coração adianta tudo. Se o seu coração está inclinado naquela direção, você vai fazer. E o que a mente costuma fazer? Ela costuma colocar travas no coração. A mente trava o coração. Como, Carbone? Com racionalizações, tá? Com criações de objeções. Então, a mente cria resistências para dissuadir, ou seja, convencer do contrário. É o contrário de persuadir. Persuadir, numa mesma direção. Dissuadir é, digamos assim, bifurcar, entende? Persuadir é convergir. Dissuadir é divergir. O que é divergir? Mas isso vai abrir um leque. E aí, o que é persuadir? Imagina um leque ao contrário. Então, o leque foca, focando num laser, digamos assim. E para ilustrar o que eu estou te falando aqui, eu vou abrir o glorioso YouTube e vamos colocar aqui, olha só, uma imagem só para você ter uma noção dessa questão de o que é dissuadir, o que é persuadir, tá? Você já viu alguma antena parabólica aí na sua casa, nos arredores e tudo mais? Olha só, isso é uma antena parabólica. E aí, o que ela faz? Ela converge. O quê? As ondas, ó, você tem as ondas e elas convergem, por isso que tem como se fosse uma bola. Imagina um globo. E aí isso vai focando e é captado por meio desse instrumento que passa aqui no cabo e chega até a sua TV zona. Essas antenas parabólicas, um pouco mais antigas, ilustram bem isso. Tem essas aqui que são mais novinhas, mas elas funcionam na mesma ideia, tá? Tem essas daqui e tudo mais. Mas veja, o formato delas também é um formato esférico, tá? Ela tem um arco de esfera e a ideia é ela justamente convergir isso daqui. O que seria divergir? Seria como se fosse da casa até o mundo, seria ao contrário. Então, daqui, nesse sentido, é do mundo até a casa. Então, do mundo você tem as nuvens e você tem ali algo completamente espalhado, e aí você vai convergir. Imagina, por exemplo, funil. Funil é isso daqui, ó. Isso é convergir as ideias. Convergir as ideias, tá? Agora, o que é um funil ao contrário? Ou um funil de ponta cabeça? É isso daqui, ó. Um funil ao contrário seria daqui até a direita. Isso é divergir. Então, convergir e divergir. O que isso significa? Ó, convergir e divergir. Mesma coisa, ó. Aqui ele colocou ao contrário, né? Divergir, criar opções, e convergir, fazer escolhas. Ou seja, convergir, chegar no mesmo intuito. E divergir, criar opções. Linguagem de marqueteiro, tá? No sentido criativo, brainstorm e o caramba. Mas na prática, ó, na prática, você já começa aqui divergente na mente. Na prática, você já começa aqui, você não vai criar opções. Isso aqui é o design thinking, aquela coisa e tal. Cara, você já vai começar aqui no meio, ó, com o rabisco todo cagado. E aí você vai, imagina aquele ralo de banheiro cheio de cabelo que cai, já tá daquele jeito. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar aquilo ali, você vai o quê? Convergir até um ponto. No caso, vai catar aquele monte de cabelo, jogar no lixinho, né? De preferência. Ao invés da privada para entupir a tubulação ali, depois ter que chamar um encanador. O bigode já tem, né? Só falta a roupinha. Bom, mas enfim, voltando. A convergência de pensamentos, ela acontece quando o seu coração é como se você patrocinasse o seu coração, é como se você desse moral pro teu coração. Quem é que dá moral pro coração? A mente. E para isso você precisa fazer esse meio de campo, digamos assim, esse bem embolado, em você patrocinar o seu coração. Como você patrocina? A primeira forma de você patrocinar o seu coração
é deixar de criar resistências. Deixa de criar resistência. Sabe aquela coisa assim, se não tá jogando a favor, pelo menos não joga contra? É mais ou menos nessa ideia. Em vez de você simplesmente ficar criando resistência, criando objeção, para de criar objeção, para de atrapalhar. Já vai ajudar bastante nessa ideia. Só que costuma atrapalhar o ambiente que você está, costuma sempre fazer você ficar pensando em asneira, pensando em escassez. E sempre costuma alimentar você com medo. E vou te contar um segredo sobre o medo. O medo é um anestésico viciante. Anota isso. Medo é um anestésico viciante. Como assim, Carbone? Um anestésico à realidade. Mas, Carbone, o medo, ele está fundamentado na realidade, não é possível. Eu vejo noticiário e lá está falando a realidade, são casos que realmente aconteceram. Então, meu querido, vou te explicar como é que funciona. O medo, ele está te anestesiando a você se confrontar com a tua realidade interior. É mais fácil você se impressionar com algo que está fora, ao invés de você se defrontar com a tua realidade interior. Esse é o tipo de anestésico. E por quê? Porque interiormente você tem ambivalências, você tem conflitos, você tem resoluções pendentes. Sabe aquela coisa de não cheguei numa conclusão e depois eu penso sobre isso. E aí você joga para debaixo do tapete, você vai recalcando. Quando você olha para você mesmo, essas coisas voltam à tona. Quando você medita, por exemplo, essas coisas vêm à tona de novo. Quando você vai sonhar, essas coisas vêm à tona novamente. Aquilo que você não resolveu, cedo ou tarde vai voltar na tua vida, vai entrar em erupção novamente. Agora, quando você sabe canalizar isso, e, novamente, se você é um piloto de corrida, se você pensa mesmo numa corrida de videogame, tá bom? E não precisa nem ter aqueles volantinhos de videogame, tá? O que acontece se você tá lá correndo no videogame? Ou no kart virtual, ou mesmo num kart, e vem alguém e bate em você? Você, opa, volta rapidamente, certo? Por quê? Porque você sabe a direção que você vai. Você não precisa saber o mapa da corrida, você só precisa saber a direção, a seguir em frente. Pegou essa? O seu coração, ele só precisa te dar a direção. A tua mente, você pode ser lá o pilotão que pega, vou ver o reconhecimento da pista e tudo mais e tal, saber, tem essa curvinha aqui mais aguda, essa curvinha mais suave e tal, não sei o que e tal. Mas, para você pilotar, você só precisa saber a direção certa. Se o seu coração não tem voz, é como se você manchasse o próprio para-brisa do teu carro. E aí você não visse a direção certa. Como é que você mancha o para-brisa do seu carro? Em primeiro lugar, deixando de limpar, né, as fezes que jogaram no seu para-brisa, ou defecando você mesmo no seu próprio para-brisa. Como assim? As fezes que os outros jogam não dá para você mudar. Isso é parte do mundo. Você pode dar uma evitada, você pode dar uma melhorada no teu ambiente, mas tem coisas que não está a seu controle. Então, vai vir as fezes naturalmente. E quando você joga as fezes, é que é pior. Das duas maneiras, limpa o para-brisa, cara. Imagina que ao invés de um para-brisinha, aquele rodinho de EVA vagabundo da loja de 99, você tem que ter um bagulho industrial, velho. Um bagulho, um bração assim, com aquelas borracha ali, tunada, sabe? Absolutamente polímera e sei lá das quantas, que pega e varre qualquer microgrãozinho de poeira que tá no teu para-brisa. Sempre autolimpando. Como é que você faz essa autolimpagem? Já está na própria pergunta-resposta, limpando, higienização mental, higienização das emoções. Como é que você higieniza a sua mente? Está acompanhando o raciocínio até aqui? Está tranquilo? Como é que você higieniza a sua mente? Você precisa, ou melhor, precisa não, né? Fica a seu critério, faz ou não faz. Mas eu, no seu lugar, faria. Como é que funciona a higienização mental? Simplesmente oriente os seus pensamentos para a direção do seu coração. Só que ao invés de estar focado somente na direção, ou seja, no norte da sua bússola, tenha um destino, tenha um ponto de chegada, mas esteja conversando junto com o teu coração. Você orienta os seus pensamentos para estar na mesma direção do seu coração. Isso vai fazer você limpar a tua mente. Por quê? Toda vez que vier algo numa direção contrária do seu coração,
a tua mente ela vai ter um mecanismo de autorregulagem e ela automaticamente vai direcionar para o seu coração. Como é que você pode identificar esse tipo de vontade interior? Existem alguns pensamentos que eles vêm na mente, mas eles são, digamos assim, uma tradução incorreta do desejo do seu coração. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, você acaba tendo comportamentos por você querer o alimento emocional que aquela situação te proporciona, mas não necessariamente por causa daquela situação. Vamos refinar um pouco melhor essa ideia. Às vezes, você tem um grupinho de amigos, porque aquele grupinho te alimenta emoções. Mas não porque são aquelas pessoas, mas sim porque é aquela frequência. Na época da faculdade, eu andava com um grupo de pessoas, quando estava no começo da faculdade, eu andava com um grupinho de pessoas que era um grupinho assim, que bebia, que falava mal dos outros, reclamava, mentalidade de escassez e tudo mais. Então era pessoas assim, escassas, mentalidade escassa e beleza. E cada um tem o seu nível de desenvolvimento. O que que aconteceu? Eu andava com aquele grupinho porque aquilo, na minha mente, me alimentava emocionalmente, senso de pertencimento, senso de valor e tudo mais. Então, eram essas as emoções que eu buscava no meu coração. Só que acontece, outras coisas o meu coração também buscava. E aí eu acabava ficando em conflito interno. Cara, eu gosto dessa emoção social, bacana, legal, mas ao mesmo tempo eu também quero mais para mim. Eu estou num ambiente em que, sabe, o crescimento ele fica prejudicado. E eu tenho um teto, e não dá para passar desse teto, porque essa galera acaba puxando de volta. Então eram caras que, no intervalo da faculdade, às vezes demoravam mais porque estavam bebendo. Esse era eu na época do cursinho, antes da faculdade. Eu demorava bebendo para voltar, eu estava naquela vibe, só que era muitos anos atrás. E aí, quando eu estava na faculdade, a minha cabeça já era outra. Então eu estava com a cabeça em estudar, me aperfeiçoar, ter uma renda melhor no trabalho, sabe, poder ser um dono decente para minha cachorra e tudo mais. E aí, só pegando esse paralelo na questão do cachorro, que é importante falar também. O coração, eu vou te ensinar a você entender a linguagem do seu coração, mas primeiro eu preciso contextualizar. O coração ele fala de maneiras muito peculiares. No meu caso, eu tinha uma cachorra. Ela chamava Pupi. Beleza. Aí eu cresci com ela. Eu peguei ela quando eu tinha o quê? Uns 6 aninhos de idade, mais ou menos, tá? Cresci com essa cachorra. Conforme o tempo foi passando, o meu coração foi indicando algumas coisas e a minha mente foi indicando outras coisas. E isso foi gerando uma resistência na maneira com a qual eu tratava a Pupi. Como assim? Às vezes ela pedia carinho e eu começava a sentir nojinho do pelo dela, porque estava com muito pó e tudo mais. Então, ela tomava banho, mas assim, 2 dias depois já estava cheio de pó, sabe. Era um ambiente em que ficava com pó com muita rapidez, então não dá para ficar dando banho nela, tipo, 2 vezes por semana. E aí ela ficava com o pelo meio grudento e eu ficava com nojinho disso. Isso era algo meu, sabe, uma tosquice mental minha, beleza. E aí o que acontecia? Eu acabava não dando tanta atenção para ela assim. Olha só, você vai ver onde eu vou chegar. Aí o tempo foi passando e eu fui me distanciando cada vez mais dela. Beleza. E aí, na minha cabeça eu estava tranquilo, estava de boa e tudo mais, mas o meu coração estava sentindo aquilo. Estava sentindo. Então eu estava acumulando pontos de remorso. Anota essa frase. Acumulando pontos de remorso. Como é que você acumula pontos de remorso? Quando você não segue o seu coração. Essa é poderosa, cara. Essa frase é forte. O que que aconteceu? Foi passando o tempo, foram passando os anos e ela foi ficando cada vez mais débil, né? A saúde dela começou a enfraquecer pela idade e tudo mais, até que eventualmente ela morre nos meus braços. Beleza. Durante as convulsões que ela teve e o desencarne dela, eu tava lá, a tranquilizei, beleza, bacana. Depois que ela morreu,
instantaneamente veio a avalanche de remorso na minha cabeça. Instantaneamente. Foi um desses choros, e não é sexismo, nem machismo, nem nada, mas quando um homem chora gritando, e isso fisiologicamente é comprovado, tá? A testosterona e tudo mais, os níveis fisiológicos no corpo dificultam mais o choro nos homens. Beleza, é por isso que tem essa ideia de que o homem não chora e tudo mais, mas aí já é uma perversão, tá? Da verdade. Então a verdade é, o homem tem mais dificuldade de chorar que a mulher, acabou. Quando um homem que não costuma chorar, no meu caso, naquela época, putz, eu chorava muito raramente, muito raramente. Naquele momento, momentos depois dela desencarnar, cara, eu peguei, saí de perto, fui para longe, saí de casa e tudo mais e tal, fui num lugar meio afastado e comecei a berrar. Foi um choro assim de urro. Sabe aquelas cenas de filme que o cara perde um amigo, um irmão e tudo mais e urra, olhando para cima assim, gritando, "Ah!", sabe? Foi mais ou menos assim, só que em uma ativação emocional de tristeza. E aí, o que passou pela minha cabeça? Nossa, perdi meu amigo canino e tudo mais, pô, e agora? E tudo mais. Beleza, passou o tempo. Eu fiquei com muito remorso. E eu pensei, nossa, nunca mais vou ter cachorro na vida, nunca mais. Por quê? Porque aí veio o arrependimento, veio o remorso. Não passei com ela quase nunca, eu passeava com ela nunca, praticamente. Toda a vida que ela teve, mais de 10 anos, eu passei com ela, dá para contar nas duas mãos no máximo de números de vezes que eu passei com ela. E eu não morava numa casa muito grande, então ela não tinha muito espaço para brincar. E aí eu pensei, nossa, eu prejudiquei o desenvolvimento dela. Ela podia ter sido mais feliz e não foi. Pontos de remorso. Quando ela teve um problema de saúde e tudo mais, e eu pensei, porra, poderia ter trabalhado mais para custear o dinheiro da operação dela. Pontos de remorso também. Aí, pô, não passei tempo com ela o suficiente, agora não posso mais passar pontos de remorso novamente. E aquilo levou um tempo para eu processar. Tanto é que eu pensei, eu não vou nunca mais ter cachorro. Beleza. Anos depois, adotei um cachorro. Aí, como é que eu fiz? Eu fiz diferentemente. Por quê? Porque eu entendi para onde meu coração estava apontando. Então, nessa outra adoção, né, porque ela também foi adotada, eu comecei a colocar na cabeça assim, cara, eu vou fazer diferente. Dessa vez vai ser diferente, porque agora eu entendo o que o meu coração está dizendo. Agora eu entendo o que eu realmente quero no meu coração. E eu não vou cometer os mesmos erros de antes. Resultado, passeio pra caramba, praticamente todos os dias. Dou atenção, brinco, estimulo o desenvolvimento. Ensino, por uma crença até de sempre treinar, de sempre evoluir. Ela pegar com a patinha pegar as bolinhas usando mais a patinha, para ela exercitar mais as conexões neurais para ela aprender a pegar as coisas, para que, e isso é uma crença particular, tá? Não leve isso como a verdade absoluta. Agora, para que o espírito dela se desenvolva e se aprimore além do nível canino, para que aprenda a pegar as coisas, tá? E aí eu faço brincadeiras específicas nesse sentido, coloco a bolinha em lugares de difícil acesso, para ela forçar a patinha a pegar, e forçar no bom sentido, forçar a cabeça dela. E agora ela está acostumada a usar a patinha forçando para pegar as coisas. Então, ela está virando uma pegadora. Então, eu estou treinando ela, dou banho, passeio e tudo mais. Ou seja, em outras palavras, aquilo que eu não fiz anteriormente, eu aprendi pela dor. Você já ouviu esse ditado, ou você aprende pelo amor ou pela dor? O que é aprender pelo amor? É aprender conhecendo a linguagem do seu coração. E eu digo para você, você não precisa sofrer para você aprender. Você pode aprender com os erros dos outros, você pode aprender observando a linguagem do seu coração. Só que se você não escuta o seu coração, você vai pagar o preço depois. Se a sua mente não entende o que o seu coração está falando, você vai sofrer depois. E não tem outro jeito, que é para você aprender de uma vez por todas a escutar o seu coração. Então, em primeiro lugar, é para você escutar a linguagem do seu coração. Depois é para você conversar com o seu coração. Em primeiro lugar, escutar
a linguagem do coração e depois conversar com o seu coração. Como é que você conversa com o seu coração? Fazendo perguntas e orientando esse desenvolvimento das suas emoções para a direção que você quer, alinhado com a tua mente. Então, primeiro você vai cruzar a ponte até o outro lado. Depois você vai convidar o outro lado aí no meio da ponte. E aí, do meio da ponte, você vai criar um novo caminho. Só que essa iniciativa ela tem que partir primeiro de você. E nesse caso, quando eu falo você, eu estou falando da sua mente. Então, primeiro a sua mente tem que fazer um esforço para entender o seu coração. Porque no nosso desenvolvimento de sociedade, de escolaridade, não ensinam você a ter inteligência emocional. Então, existem pessoas que são muito inteligentes, mas são analfabetas emocionais. Então, você precisa alfabetizar o seu coração. E para isso, você precisa fazer um trabalho pedagógico ou andragógico, dependendo da sua idade ou abordagem. E esse trabalho, o que é andragogia? É pedagogia para adultos. Como é que você faz, então, esse trabalho de ensino? É você comunicar numa linguagem que seja de fácil compreensão para os seus, para o seu coração, para as suas emoções. Como? Pergunte. Por que eu estava no meu caso, né? As perguntas que eu me fiz. Por que eu tenho esse grupinho na época da faculdade? Por que eu estou me misturando com essas pessoas? O que eu estou ganhando me misturando com elas? O que eles estão proporcionando para mim? O que eu estou proporcionando para eles? O que é o máximo que eles podem proporcionar para mim? Qual que é o máximo que eu posso proporcionar para eles? Será que essa relação ela está balanceada? Dentro dos limites do que cada um pode dar? Será que as pessoas estão dando a mesma dedicação que eu estou dando? Será que eu estou dando a mesma dedicação que os outros estão dando? Será que eles estão, digamos assim, qual é a nota? Vamos atribuir uma nota para isso, ou uma porcentagem. Quantos por cento será que eles estão dedicando a essa relação, que é uma relação social? Será que eles estão dedicando 50%? Será que é mais? Será que é menos? E quantos por cento será que eu estou me dedicando? Será que é 50%? Será que é mais? Será que é menos? Eu percebi naquele caso que eu estava me dedicando muito mais e eles muito menos. Sabe aquela história clássica? Tem trabalhinho de faculdade e tal, um cara faz 90% do trabalho, e aquela sempre era assim. Então tinha uns trabalhos que era um trabalho de, olha só, trabalho de grupos, de maneira geral, e a ideia eram empresas competirem entre si num simulador. E então era uma competição completa, tinha lucro, tinha matéria-prima, tinha fornecedores, aí tinha competição entre si, estabelecimento de preço, regiões diferentes, era bem completo o sistema. E tinha galera lá com um grupo de 6 pessoas, 5 pessoas e tudo mais. No meu caso, eu já estava tão nessa pilha de produtividade, desempenho e tudo mais, que eu fiquei sozinho no grupo. Aí eu chamei mais um cara, que nem fez nada praticamente, ou seja, eu fiz um trabalho sozinho. E a nossa empresa acabou ficando em primeiro lugar no grupo das empresas que estavam competindo dentro daquele ecossistema lá. Ou seja, por que isso? Porque eu percebi o que o meu coração quer. Se eu estivesse num grupo, talvez seja uma desvantagem, naquele caso, estar num grupo, porque é muitas ideias em direções diferentes, aí não tem unidade. Se você não tem unidade, ou seja, convergência, não adianta nada. Então, naquele caso, eu ouvi o meu coração e eu segui o meu coração. Mas entendi primeiro o que meu coração queria. Como? Fazendo perguntas. Dentro da minha própria cabeça. Por que será que esse pensamento veio? O que de emoção será que eu estou buscando com esse comportamento? Que alimento emocional eu estou buscando com esse comportamento? É uma pergunta boa. Anota isso daí. Que alimento emocional eu estou buscando com esse comportamento? Responder essa pergunta vai te dar uma pista de qual emoção você está com fome. Por exemplo, que emoção eu estou buscando com um comportamento de estar num grupo que não é a minha cara, que não é a minha essência? Eu posso estar buscando aceitação? Será que eu estou buscando aceitação? Mas o que é aceitação realmente? Será que é amor? É pertencimento? Geralmente, a última linha é amor. Mas peraí, se eu estou buscando amor fora, significa que não está dentro de mim esse amor. Por que não está dentro de mim? Será que eu não me amo o suficiente? Será que o meu ambiente me desvaloriza de propósito, me convence de propósito que eu não tenho valor para que eu busque esse amor fora, quando na verdade já estava dentro de mim o tempo todo?
Será que o ambiente me convence de que eu preciso ir num lugar, ouvir um fulano de tal, comprar isso e aquilo, a roupinha de marca, o bigode, só para aí sim eu pensar que eu tenho valor? São perguntas que eu estou fazendo para você e também jogando no ar em casos que eu me encaixo. Então, veja que emoção todo mundo sente, tá? Só não sente quem é máquina. E aí é outro assunto. Então, será? Eu me faço essas perguntas. Será que essa questão do bigode, do terninho, é só para me sentir amado? Será que é por uma função de eu simplesmente gostar e me sentir mais leve, de ser algo que combina comigo? Então, naquele caso, naquele contexto, eu tinha certeza, eventualmente cheguei nessa conclusão, que eu não estava naquele grupo porque era a minha essência. E aí eu acabei me afastando dos carinhas no começo da faculdade. No final, eu estava fazendo esses trabalhos aí sozinho, basicamente, tá? Então, tem pessoas que vivem uma vida inteira negando as próprias emoções. O coração tá falando, tá sangrando, aí a pessoa, com a mente dela, bloqueia. Aí o que acontece? A pessoa vai acumulando pontos de remorso, pontos de remorso, pontos de remorso. Aí chegam situações chamadas catalisadoras. O que é uma situação catalisadora? É um reagente de um gatilho. Catalisador é um reagente de um gatilho. O que é isso, o reagente? É um amplificador. Ele deixa mais eficiente. Por exemplo, a sua enzima digestiva, ela é um... Sabe quando você toma aquele suplemento de enzima digestiva? É um catalisador da sua digestão. Ele aumenta a performance e eficiência da sua digestão. O que é um catalisador? Uma situação catalisadora. É uma situação que vai amplificar, tornar mais eficiente o quê? Um gatilho emocional. E esse gatilho emocional, ele pode ser positivo ou negativo. Vamos supor, gatilho emocional positivo. Você ouviu uma música e você, nossa, foi muito bom, emoções positivas. Tava ótimo o dia naquele momento. Catalisador positivo, gatilho positivo. O catalisador positivo é a música. O gatilho positivo é aquela situação que eliciou aquelas emoções positivas. Beleza. E negativo? Tem da mesma forma. Agora, o que acontece? O tempo todo você vai ser bombardeado com estímulos do teu ambiente para ancorar situações negativas na tua cabeça. Todo momento. Ó, quer ver? Um exemplo bem prático, ó, bem prático. Se liga só. Esse ritmo que eu vou fazer aqui, ó, você já vai associar alguma melodia tosca, ó. Se eu quiser apelar, eu posso fazer isso ainda, ó. Você já associou a um monte de semântica, tá? Isso na sua cabeça pode ter uma conotação negativa. Por quê? Porque isso é martelado dia após dia para ter uma conotação o quê? Que glorifica o sexo, objetifica as pessoas e torna o sexo algo emocional ao invés de algo racional, sabe? Que glorifica o tempo todo a oralidade, aquela coisa. Por quê? Porque glorifica a fome, glorifica a escassez emocional. É isso que faz. Então, se você tem uma martelada, um condicionamento de uma situação que vai glorificando, ou seja, que vai enaltecendo, energizando, que vai colocando num pedestal algo que é negativo, você passa a normalizar o que é negativo. Ou seja, o valor inverso maior da nossa sociedade, já vai anotando que é forte. Essa aqui é forte. O valor inverso maior da nossa sociedade é a glorificação da escassez, da falta. E a glorificação da falta faz você normalizar o que é anormal. Como assim, Carbone? Anormal? Me ofendi com essa palavra. Cara, anormal é apenas aquilo que não é normal. Simples assim. O que não é normal na natureza? A escassez. A escassez é uma anormalidade na natureza. E caso você não saiba,
o seu corpo, ele vem de matéria-prima da natureza, sabia disso? Mesmo você sintetizando um composto químico, você sintetizou isso da natureza. Tudo vem da natureza. Então, se você vai na contramão da natureza, você vai na contramão daquilo que é normal. E, portanto, você vai num sentido anormal. Até aí, ok. Você pode ir num sentido anormal de maior produtividade, de maior qualidade ou de menor qualidade. Quando você vai num sentido de menor qualidade, veja que tudo que existe na natureza comunica a prosperidade, comunica a abundância. Novamente o exemplo das sementes. Pega uma maçã, veja quantas sementes tem lá dentro. Pega, sabe, a banana, quando você corta ela ao meio, você vê um monte de pontinhos, são as sementes. Tudo é semente, cara. Tudo é semente e plantado germina, frutifica em vários frutos diferentes, que tem várias e várias sementes, ou seja, algo exponencial. Olha só, a exponencialidade é natural, a linearidade é anormal. Essa é forte. O que é linearidade? Salário. Putz, grila. Linearidade é aquilo que é linear, aquilo que é estável. Então, vamos supor, até mesmo a questão de você investir poupando. Investimento é ótimo, poupar nem tanto. Poupar pode ser bom até na medida da eficiência. Então, você tem aqui, ó, eficiência, apertou demais o cinto, é escassez. Eficiência em excesso é escassez. Como assim, Carbone? Quer dizer que é para desperdiçar tudo o tempo todo? Não, não é 8 ou 80. Eficiência em excesso significa medo de arriscar. Eficiência em excesso significa medo de arriscar. Por quê? Você passa tempo demais dentro de uma zona conhecida e tempo de menos numa zona desconhecida. E adivinha só, qual que é a outra lei da natureza? Tudo cresce. Tudo. Ah, mas você tem um corpo humano que quando tá velho ele vai murchando, mas a mente sempre está crescendo. Então a sua mente sempre pode crescer e por mais que o seu corpo murche, à medida que você vai ficando cada vez mais velho, a sua capacidade geradora de riqueza sempre vai aumentando. Por quê? Porque a sua capacidade de acrescentar memórias, ela é incremental. Cada dia que você tem é um dia a mais na sua vida. Ah, mas e quem tem Alzheimer? É um caso anormal. O normal é você passar a ter classificações de qualidades diferentes de memórias. Ah, memória de curto prazo, a pessoa talvez não lembre com tanta facilidade à medida que vai envelhecendo, mas isso, novamente, tem a ver com questões nutricionais, tem a ver com fatores epigenéticos, muito mais do que genéticos. Epigenéticos. Tem uma galera que fala assim, nossa, a genética é tudo que existe. Cara, a epigenética é muito mais forte que a genética. Muito mais forte. Sabe por quê? A sua genética é como se fosse uma biblioteca imensa. Imensa, imensa. Um cromossomo que você tem, só um, você tem 23 pares. Um cromossominho. Assim. Se você catar ele e esticar, a quantidade de informação que tem naquele cromossomo só um, é capaz de preencher, em média, 10 ou 100 mil livros. Acho que é 10 mil livros, tá? Livros! Imagina um livro com 100 páginas, só em um cromossomo. Então você tem uma biblioteca, pensando, além dos cromossomos, isso é só parte do seu código genético. A ciência, essa falsa ciência humana, ela fala que 90% para mais do DNA humano é considerado lixo. É junk DNA que chamam. Junk é lixo, tá? É tralha, não serve para nada. É isso que acham. Nem não tem a menor ideia de enzimas associadas ao DNA, né? E, enfim. Eu acho que 90% para mais do DNA não serve para nada. Mas é uma biblioteca. Não é porque você não sabe ler que o livro não serve para nada. Faz sentido, sim ou não? Se você tem um monte de livro numa linguagem que você não sabe ler, não significa que aquilo não serve para nada. Até porque aquilo está estruturado em um conhecimento lógico. Não é porque você não sabe interpretar algo que algo não tem interpretação.
E aí você pode falar assim, mas vai que é aleatório. Nada, aleatoriedade não existe, para começar. Não existe aleatoriedade. O que existe são apenas combinações diferentes dentro de limites. Agora, o seu DNA, cara, nada no seu corpo é por acaso. E a sua biblioteca, ela é composta de informações praticamente infinitas. Agora, se você não sabe lidar com essas informações, primeiro, aprenda. Depois, aplique. Simples assim. O que isso tem a ver com as emoções, Carbone? Você tem um repertório emocional imenso, só que você não entende, porque não interpreta os estímulos que você tem. E se eu falar para você, sabe o modo Super Saiyajin, ou do Narutinho, o modo Kyuubi, ou alguns modos de superpoderes ali que o personagem destrava um limitador emocional dentro dele, um limitador de força dentro dele? Então, todo ser humano tem isso, todo. Acontece que nem todo ser humano sabe ir além desse limite. Primeiro, porque não sabe conectar com esse limite. Não sabe nem identificar onde está esse limite. Aí não tem como, né? Por isso, para você se conectar além do seu limite, conheça o seu limite como? Escutando o seu coração. Como é que você escuta? Faça perguntas para qualquer estímulo que venha na sua cabeça. E aí você vai direcionar melhor para onde você irá. Porque você vai saber melhor a sua direção. O para-brisa do seu carro estará mais limpo. Você vai entender, é para lá que eu tenho que ir. E depois a gente vê no caminho, sacou? Conhecer o seu coração, a atmosfera do seu coração vai te enriquecer. Sabe por quê? Porque você vai lidar, ter capacidade, saber melhor como manusear energia. E dinheiro é energia. Mas mais do que isso, é uma energia que multiplica outras energias, ou seja, uma energia que frutifica. Sabe aquela... Você tem alguns cruzamentos de animais que não dão cria, né? Esses cruzamentos de animais, eles são estéreis, ou seja, eles param na segunda ou terceira geração. Quando você tem algo que frutifica, vai te deixar rico. Então, como é que você sabe isso? Quando o dinheiro, a energia é uma energia semente, não uma energia fruto. A energia fruto, considere a energia comida, tá? Sem semente, comida já cozida, sem semente para você. Pode te nutrir por um período, mas não vai frutificar. Você quer enriquecer? Você quer ter uma inteligência emocional boa? Frutifica com a sua energia. Faz frutificar. Faz dar fruto naquilo que você empreende no mundo. E pode ter certeza, é como 2 mais 2 igual a 4, é como a semente plantada na terra. Você não precisa nem regar, vai ser uma coisa natural, vai dar fruto. Mas torne as suas ações, a sua conduta, num investimento de energia que frutifica. Ou seja, não venda alguma coisa apenas por vender, não trabalhe apenas por trabalhar. Faz que a sua energia de esforço tenha um objetivo de frutificar. Ou seja, de na próxima geração, no instante do amanhã, ser melhor do que o instante de hoje. Só que isso amplifica ao máximo, exponencialmente, essa pegada. Quanto mais exponencial for a tua intenção, mais exponenciais serão os teus resultados. Como é que você deixa exponencial intenção, exponenciais resultados? Então, energia que frutifica, riqueza. Energia linear, escassez. E quer ver eu pirar a sua cabeça agora? Você pode ganhar 500 mil por mês. 500 mil dólares por mês. Todo mês. É escassez. Como assim, Carbone, 500 mil dólares? Eu posso investir, não sei o quê. É escassez. Sabe por quê? Porque é linear. Linearidade é escassez. Se você ganha 500 reais hoje, amanhã você ganha 1.000, depois você ganha 1.500, depois 2.000, isso também é linearidade. No Carbone, eu achei que não é linearidade. Sempre aumenta 500. Você está adicionando. Linear. Agora, se você ganha 2 hoje, depois você ganha 4, linear. Depois você ganha 8, opa, exponencial, primeira rampa. Depois você ganha 16, segunda rampa. Depois você ganha 32, segunda, mais terceira rampa. 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 5.092. Rampa, 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 exponencial. Olha a diferença. O linear
Você pode até achar que está fazendo um bom negócio. Nossa, ganhei 500 agora, depois 1.000, depois 1.500, depois 2.000. Nossa, uma hora eu vou chegar no milhão. Desse jeito, linear desse jeito, vai levar anos. Agora, se você vai de maneira exponencial, parece que demora no começo. Depois você vai ver a bola de neve exponencial. É por isso que viralização no YouTube, nas redes sociais, no TikTok, etc., é algo exponencial e é algo que gera muita visibilidade, gera dinheiro. É por isso que os lançadores digitais, eles sabem essas ferramentas, essas metodologias para exponencializar. Então, faça com que as suas ações sejam orientadas para exponencializar. Sempre busque isso. Exponencialize o seu esforço o tempo todo. Carbone, eu ainda não sei como exponencializar, eu só consigo de maneira linear. Fica no linear, mas sempre aumenta. Busca sempre melhorar, sempre aumentar. Se você estiver estagnado, saiba que nada está estagnado na natureza. Se está parado, na verdade, está retrocedendo. Pô, Carbone, eu estou ganhando 500 mil por mês, todo mês você está retrocedendo. Inflação, desvalorização e tudo mais, você está retrocedendo. Ah, mas eu tenho investido em renda fixa. Tá dando um pouquinho a mais da inflação? É linear, só que é só um pouquinho linear para cima. Tá estagnado. Ah, Carbono, eu tô ganhando 10 mil, depois 20 mil, depois 30 mil. Você tá numa linear ainda. Embora seja crescente, é linear. Para você romper e chegar até a riqueza, você precisa ir para o exponencial. Esse é o nível que você tá. Se você tá nesse acréscimo. Você precisa romper para o exponencial. E você só vai romper para o exponencial quando você escutar o seu coração e transformar a tua energia em uma energia frutificadora, ao invés de uma energia só linear. Beleza? Fez sentido o que eu falei aqui para você? Por enquanto é só, você vai ver. A gente vai desenvolvendo e você vai ver como a sua inteligência emocional é o seu superpoder mais tunado de todos os tempos. Por enquanto é só, eu vejo você no próximo vídeo.